Bom, vamos lá. Vamos lá. Olha, estou vendo a professora Paty aqui, legal. Daqui a pouco eu te coloco no ar também, Patrícia. Bom, então, pessoal, agora que estamos no ar, né, estamos on e roteando, deixa eu primeiro dar as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui, né, para essa aula aberta, o pessoal do Traduza. Daqui a pouco eu vou chamar a Kátia aqui. Antes, eu só vou mostrar para vocês o nosso novo site da Translators 101. A gente fez um site novinho, com muitas novidades. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda. Então, tem aqui as categorias e todos os tipos de palestras que nós temos. Tem as palestras da 6ª temporada, da 5ª, da 4ª temporada, da 3ª, da 2ª. São quase 300 palestras, gente. Então, tem de tudo que você imaginar e mais um pouco. Tá? Tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Você pode ir para as categorias, quer ver? Vamos ver aqui uma categoria de tradução de jogos. Vamos lá, tradução de jogos, e aí a gente vai ver tudo que tem na área de tradução de jogos que a gente já tem aqui gravado para você assistir. Então, localização de livro-jogo, e-sports, Lockjam com o Luiz Fernando, tradução de High Frontier for All, sabe? Tem muita, muita coisa mesmo. Então, se você ainda não é nosso assinante premium, está perdendo. Porque se você não sabe, custa só R$ 42,00 por mês. E você tem acesso a tudo que a gente tem gravado e mais as próximas atrações, os próximos eventos que nós fizermos, tanto ao vivo online, quanto presencial, que não é só em São Paulo, em todas as cidades que a gente for convidado, a gente vai. E algumas a gente se convida também, que a gente é meio cara de pau. Bom, legal. Então, tá tudo funcionando. Daniela, obrigado. A Dani é nossa assinante premium. Eu não mostrei, mas tem uma parte lá com agências de tradução. Tá? Você pode entrar lá e ver as agências de tradução e entrar em contato com essas agências. Nós olhamos a nota do Prose e colocamos lá para você. Então, você nem precisa procurar no Prose, você já acha direto ali. Tem a forma como eles preferem, se eles preferem que você mande o currículo ou se preferem que você entre no site para mandar o currículo por lá. Tá bem legal mesmo. Boa tarde, Rafael. Bom, vamos lá então, vamos chamar a Kátia aqui? Kátia aqui. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, William, tudo bem? E você? Tudo jóia. A Kátia é minha parceira já de um bom tempo com o Traduza, né? Sim. Nós estamos aí juntos para trazer essa aula aberta aqui para o pessoal. Gostaria que você falasse um pouquinho e já chamasse aí os nossos palestrantes, né? Mas antes de mais nada, obrigado pela confiança de fazer aqui com a gente. Desculpa o susto, mas foi a internet. Estava tudo bem, de repente não estava mais. E aí voltou a estar, então está tudo bem. Mas desculpe o susto. Sem problemas. Primeiro, queria parabenizar aí pelo site, está muito bonito mesmo. Obrigado. E me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou a Kátia Santana, sou tradutora, revisora da área médica e sou a diretora do Traduza. Para quem ainda não conhece, o Traduza é uma instituição, né, voltada para o aprimoramento de tradutores na área da saúde. E como o William disse, nós somos parceiros aí de longa data, né? E promovemos eventos de aprimoramento profissional para tradutores e de vez em quando nós fazemos algumas parcerias. Então, agradeço também ao William por mais essa oportunidade, né, de estar aqui fazendo mais um evento junto com a Translators. Hoje, sim, e hoje a gente vai apresentar aqui uma aula aberta do nosso curso avançado de tradução na área da saúde. Nós temos 2 cursos livres, né? O curso livre de tradução médica e o curso avançado de tradução da área da saúde. Nesses 2 cursos, a nossa coordenadora é a professora Patrícia Gimenez Camargo, que está aí, né, acompanhando a aula também. E hoje a gente está aqui com 2 dos professores, tanto do curso livre como do avançado. A professora Luciana Bonâncio e o professor Gilson Matos. Eles vão falar sobre alguns aspectos avançados da tradução médica e depois eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre o curso avançado que está com inscrições abertas.
Eu vou só apresentar aqui os professores. Peraí, deixa eu só silenciar aqui. Primeiro, a professora Luciana Bonâncio, que vai falar primeiro aí com vocês. Ela é tradutora de inglês e português há mais de 20 anos, especialista na tradução da área da saúde, formada em medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação pela PUC do Paraná. E o professor Gilson, ele tem especialização em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em letras pela mesma universidade, e ele é tradutor e revisor especializados em artigos científicos na área da saúde desde 2001, e também ele é tradutor juramentado. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Luciana. Aqui. Sim. A Lu e o Gilson, aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Legal. Bom, vamos lá. Quem vai começar é a Lu, não é isso? Sim. Legal. Então, a gente vai ficar aqui nos bastidores. E a Lu, que é da casa, já sabe tudo como funciona aqui na Translators. Se eu não me engano, ela já palestrou acho que 5 ou 6 vezes para a gente. Né? E ela sabe, eu não trabalho com manés, então é por isso que ela é chamada com frequência. Legal. Sinal que eu não sou mané. Exatamente. O professor Gilson também já palestrou para a gente. Vamos lá. Ou então, deixar você à vontade aqui, Lu, e já coloco a sua apresentação também, tá bom? Tá bom. Kátia, obrigado. Professor Gilson, daqui a pouco tem mais. Certo. Obrigada, William. Nada. Pronto, aí está a sua apresentação. Boa palestra, Lu. Obrigada. Boa tarde, gente. Cá estou novamente. A Kátia já me apresentou, para quem não me conhece. Eu dou aula no Traduza, dou aula tanto no básico de variantes culturais e de tradução de artigos científicos, e no avançado eu dou aula de tradução de exames laboratoriais e de imagem e tradução de equipamentos médicos. Acho que não preciso me apresentar mais, se alguém quiser saber mais alguma coisa pode perguntar depois. Vamos direto para o assunto. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre cada matéria que nós temos no curso avançado, por uma característica que eu acho bem interessante, eu sempre recomendo para os meus mentorados, para quem quer aprender mais em algumas áreas específicas e me pergunta como, é que no curso avançado vocês podem fazer somente as matérias que vocês quiserem, não precisa fazer o curso inteiro. São 6 matérias, você pode fazer 1, ou 2, ou 3, ou o curso inteiro. As matérias são as seguintes. Então, nós temos aqui, eu acho que ela vai começar com a matéria do Gilson, que é aqui tradução, tópicos avançados da tradução de artigos acadêmicos. Eu não sei direito se vai estar nessa mesma ordem. Depois tem estudo dirigido de anatomia para tradutores, versão na área da saúde, tecnologia e pesquisa em tradução, a minha matéria, tradução de exames laboratoriais e de imagem e equipamentos, e tradução na área farmacológica e de patentes. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada uma dessas matérias. Explicar não, eu vou exemplificar a importância delas dentro do nosso mercado, dentro do nosso contexto profissional. Então, vamos direto ao assunto. A primeira matéria são os tópicos avançados na tradução de artigos acadêmicos. Essa é uma matéria que eu acho bem interessante você fazer depois de fazer a matéria do básico, onde eu explico, às vezes é o Gilson que dá a matéria também, a gente explica os tipos de artigos, como que traduz, como fazer pesquisa, e nessa matéria é um aprofundamento do assunto. Então, o objetivo aqui é tradução, tópicos avançados, assim, são particularidades da tradução na área científica, que envolve, né, artigos em geral. Qual que é a importância dentro do mercado dessa matéria, né, a tradução de artigos científicos,
tópicos avançados na tradução de artigos científicos. É a questão da ciência, né? É nossa função como tradutores divulgar a pesquisa científica que é feita aqui no Brasil. E olhem só que interessante, o Brasil, em 2020, era o 13º do ranking mundial em produção científica. Eu acredito que a gente tenha crescido depois da pandemia, porque eu percebi isso, né, no meu meio ali, que eu trabalho com a tradução de artigos científicos, mas vejam, 13º produtor de ciência no mundo. E qual que é a importância? O artigo científico, de uma maneira geral, o objetivo dele é achar uma solução para um problema. Então, isso é a partir da pesquisa científica que acha cura para as doenças, protocolos de tratamento, vacinas. Então, é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada aqui, ó, no crescimento. Segundo esse boletim anual da OCTI, a OCTI é o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui é uma entidade aqui brasileira, e eles fazem a cada 5 anos, mais ou menos, um relatório da ciência. Se vocês quiserem, vocês podem procurar, vocês acham esse relatório para baixar e para ler, é gratuito, né, o Panorama da Ciência Brasileira. O último que eu achei é o 2015 e 2020, é o mais atualizado. Então, vejam aqui, ó, a produção global de 2015 a 2020 foi de 11.500.000 artigos. O Brasil representa 3,2% dessa produção mundial. Então, aqui no Brasil foi mais ou menos 372 mil artigos científicos. E aqui a gente está falando de artigos científicos que foram publicados. A gente não conta produção acadêmica ali, aquele trabalho de final de curso, esses artigos que geralmente não são publicados, mas que também a gente às vezes precisa traduzir, principalmente os resumos. Então, vejam lá, esse crescimento no mundo foi de 27,1%. O Brasil está à frente dessa média mundial, com 32,2%. Então, vocês vejam a importância e a grande fatia de mercado que a gente tem da tradução de artigos científicos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem pôr lá no chat que o William pode me interromper, ou então depois a gente conversa. A segunda matéria que nós vamos dar uma olhada aqui é o estudo dirigido de anatomia para tradutores. E daí que eu gosto de enfatizar, uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas, para alunos, para mentorados, é que a gente não precisa ser da área médica para traduzir, né, na área da saúde. Mas quem não é da área tem que estudar muito mais. A área de anatomia é uma área particularmente complicada porque existe muita atualização terminológica e é obrigação do tradutor. Muitas vezes o autor, se você está fazendo versão, por exemplo, o autor coloca lá um termo antigo e daí a gente descobre que em inglês também tem uma atualização, ou vice-versa, tá? Então, alguns exemplos que eu tenho aqui, só para vocês terem noção, esse material eu tirei desse site aqui, auladeanatomia.com, eles têm alguns exemplos de atualização de nomenclatura. Então, vocês vejam aqui, eu peguei 2 exemplos que eu acho curioso. Hoje em dia nós não temos mais ouvido, nós temos orelha. A gente sabia que a orelha era só a parte interna, agora nós temos a orelha interna, orelha média e orelha externa. A gente não usa mais a palavra ouvido. Eu imagino que vocês devem estar fazendo aquela cara de não pode ser, pode ser. Eu fiz essa cara. Por exemplo, aqui, falando de ossinho lá do ouvido, né? A gente falava muito do estribo. Então, membrana do estribo, o músculo do estribo, hoje em dia é membrana estapedial, músculo estapédio. Até uns meses eu nunca tinha ouvido essa palavra.
Vejam no sistema genital. Meninas, nós não temos mais vulva. Nós temos o pudendo feminino. Eu, particularmente, acho mais bonitinho ter vulva do que pudendo. Mas é a nomenclatura que é usada hoje em dia. Trompa de falópio, a gente ouvia falar, né? As aulas lá na escola, hoje em dia chama tuba uterina. Existe uma tendência a não usar nome de quem descobriu ou quem pesquisou na área, nomes próprios. Então a gente tem que pesquisar muito, tem que cuidar com coisas básicas, por exemplo, ouvido. Por exemplo, outro exemplo que é bem comum e que eu pego muito quando eu estou revisando errado é o sistema digestório. Né? Hoje em dia a gente não fala mais sistema digestivo, a gente fala sistema digestório e é obrigação do tradutor saber. Então aqui, esse site tem bastante propaganda, mas tem uns exemplos, assim, umas listas por órgão, por sistemas que são bem legais. Depois eu passo para a Kátia o PDF, ela pode compartilhar com vocês. Vamos para o próximo. Esse aqui, versão na área de saúde, é um dos meus assuntos queridinhos, não sou eu que dou no avançado, mas é assim, quem faz o curso básico comigo sabe que eu trabalho muito com versão, porque é a fatia do mercado onde eu me encontrei. 90% do que eu faço hoje é versão de artigo científico. Então, eu tenho muito orgulho de ser uma das pessoas, né, ser o caminho da ciência brasileira para o mundo. Hoje em dia, até mesmo as revistas brasileiras mais importantes estão publicando já o artigo em inglês. Marcos, eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora pode ser que eu tenha caído numa roubada, porque eu estava procurando por ouvido, por sistema digestório. Eu já, depois na hora que o Gilson estiver fazendo, eu confirmo para vocês. Então, voltando aqui na versão, muita gente foge da versão, né? Porque a gente tem aquele estereótipo europeu de que o tradutor só faz tradução para a sua língua mãe, que é muito lindo na Europa, onde existem vários países minúsculos e todos juntos, e é muito fácil de você encontrar quem traduza no inglês, no francês, no português, etc. Porém, aqui no Brasil essa realidade é totalmente diferente. Nós vivemos um país continental, cercado por países que falam espanhol. Se você quiser fazer uma tradução de um artigo científico com um nativo, e não basta ser nativo, ele tem que ser nativo, tradutor e especialista na área de saúde. Eu, particularmente, conheço 2 tradutores com essas características aqui no Brasil. E olha que eu conheço muita gente. Então, a gente precisa abrir a cabeça e mergulhar nesse mercado. Tem como fazer? Tem. Primeiro, você tem que ter um conhecimento assim muito bom da língua inglesa, inclusive um conhecimento muito, muito profundo da cultura. As variantes culturais que nós temos entre os idiomas é muito importante na área da tradução, porque a gente traduz artigo científico, a gente traduz em geral na área médica com foco no funcionalismo. O que é o funcionalismo? É traduzir focando na função que aquele texto vai ter. Então, a gente tem que fazer adaptação cultural em todo o nosso trabalho. Né? Então, isso é bem importante, a gente ter esse conhecimento da cultura para a qual a gente está traduzindo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de quão importante a versão está ficando na área da saúde. Não são exemplos, né? Eu resolvi hoje, tudo que eu estou falando, para vocês não falarem que eu estou falando besteira, eu estou falando baseado no que eu li. Eu fiz essa pesquisa ontem, hoje. Então, vejam aqui. Periódicos brasileiros em inglês, a mímica do Publisher Parish Global. Então, o que nos importa aqui nesse artigo? Esse artigo aqui, ele é um artigo da área de administração, mas ele vale muito para a nossa área também.
Então, aqui, só para vocês terem uma noção, na área de administração, em 2004, foi publicado o primeiro periódico acadêmico brasileiro que recebe somente artigos em inglês. Aqui, ó, uma revista acadêmica de administração da Universidade de São Paulo passou a publicar seu artigo somente em inglês. O Cielo, essa aqui é a informação mais importante que nós temos nesse slide. O Cielo, que é onde a maioria das publicações brasileiras são postadas, né, o principal indexador de periódicos do Brasil, exige que todas as revistas científicas que fazem parte da sua base tenham cada vez mais textos publicados em inglês. A Fundação Getúlio Vargas, desde 2018, aqui pela escola, né, de administração, aqui está falando de administração, publica um jornal somente em inglês. Outra revista aqui, também da área de administração, publicou em 2015 mais em inglês do que em português. Então, tais dados mostram que há um crescente número de periódicos acadêmicos no Brasil que são publicadas majoritariamente em inglês ou somente em inglês, ou exigem que ao menos uma das versões do artigo seja em inglês. Quem que faz isso aqui? É o tradutor. Por quê? Porque se a gente for pensar que aqui no Brasil, menos de 5% da população fala inglês, sabe inglês bem o suficiente para escrever um artigo científico. E isso engloba também a comunidade científica, médicos, cientistas, dentistas, as pessoas que produzem esse material. Tem gente que já faz em inglês e a nossa função é fazer a revisão. Eu trabalho com algumas cientistas, alguns hospitais que publicam, os médicos já escrevem em inglês e eu reviso, mas são exceções. O que a gente faz, o que eles fazem? Eles escrevem em português, tanto que eles podem até publicar em português. Hoje em dia, geralmente, isso é um problema, porque eu tenho visto os textos em português cada vez piores, no sentido assim, de ter passado por menos revisão, porque o objetivo é traduzir, é publicar só no inglês. Então, eles deixam para gastar esse tempo e esse recurso com revisão e com editoração somente na versão em inglês. E às vezes a gente pega uns pepinos gigantes que a gente não consegue, né, não está claro aquele texto e a gente tem que meio que adivinhar. Então, levando em consideração a dificuldade também, né, de achar os nativos, isso é trabalho de tradutor. Esse aqui é um periódico de ciência do esporte. Eu já fiz tradução da área médica, né, área de fisioterapia, área de fisiologia, que foi publicado aqui. Então, aqui está falando da esfinge, da internacionalização, e olha aqui que interessante. Os principais indicadores do Cielo para avaliar o nível de avanço da internacionalização de um periódico são o percentual de artigos publicados em inglês, com o percentual mínimo de 80% para a grande área da saúde e 25% para humanas e sociais aplicadas. O percentual de artigos e autores com afiliação estrangeira, mínimo de 25% da saúde e 20% para humanas e sociais. Então, isso aqui é uma meta, ainda não foi atingida, mas vejam que número gigantesco, 80% em inglês. Isso significa que a gente tem que se preparar, porque esse mercado está em franca expansão. E tem que ter coragem para encarar a versão, né? Na verdade, não é coragem o termo, é preparação. Vamos para o próximo. Tecnologia e pesquisa em tradução da área da saúde. Tecnologia é um assunto que está aí, né, em voga. Nós estamos às vésperas do Congresso da Abrats, e a gente vai ter muita gente legal falando de tecnologia, as pessoas falam muito de ChatGPT, de tradução automática, né, várias ferramentas, e é muito importante, porque essas ferramentas a gente tem que encarar não como uma competição com o tradutor, porque eu realmente não acredito que a máquina vá substituir, pelo menos na nossa área, a área da saúde é uma área muito técnica, muito específica. Então, na nossa área, eu não consigo imaginar, num longo tempo, que a gente vai ser substituído pela máquina. Mas essas ferramentas agilizam o nosso trabalho.
E para quem trabalha como autônomo, como freelancer, tempo é dinheiro. Então, quanto maior a nossa produção, o nosso custo-benefício ali de hora de trabalho, melhor. Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês em que pé andam as coisas. Eu peguei um texto, então esse texto aqui, eu peguei do site do Drauzio Varela, tá? Um textozinho sobre tuberculose, que é esse aqui. Né, a primeira infecção ocorre, blá, 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 tá falando do bacilo de Koch, tá falando de tuberculose. Eu peguei esse texto aqui. Joguei esse texto no Google Translate. Então, vejam aqui algumas coisas para prestar atenção, né? Favor contagion, eu não gosto dessa palavra, prefiro infection, alguma outra coisa. Aqui vejam como se traduziu o primary infection. Daí vejam essa frase. From foi traduzida exatamente na ordem do português, né? From the alveoli, however, it can invade the lymphatic current, seja lá o que for, uma lymphatic current, and reach the ganglia. Aqui, ó, uma pegadíssima que eu sempre falo muito para os meus alunos. A doença ela não evolui, ela progride. É uma palavra que é muito usada, né? Todos os médicos e cientistas, eles usam, né? Falar que a doença evoluiu. Daí tem aquela, a que eu acho mais, assim, absurda, o paciente evoluiu ao óbito. Eu, como boa espírita, imagino, assim, né? Que foi pro lado de lá, tá melhor do que aqui, porque só se for assim, para uma pessoa evoluir ao óbito. A doença progride, né? E o paciente morre, ele não progride à morte, ele morre. Que mais? E daí aqui esse verbo usado no fim, né? A palavra era surge tosse produtiva e aqui a productive cough anxious. Nunca vi essa palavra na minha vida. Vamos comparar aqui com aqui é o Google Translate, aqui é o DeepL. Então aqui no DeepL também, ó, aqui ficou o prima infecção ficou primary infection, aqui ficou primo infection. A frase lá na mesma ordem, a mesmo verbo evolves, e aqui está a productive cough appears. Daí, como eu sou uma pessoa super moderna e tecnológica, eu fui lá no ChatGPT e dei a seguinte instrução. Então, traduz esse texto do português para o inglês para publicação em um periódico médico. Algumas curiosidades aqui. Em vez de usar favor, ele usou facilitate contagion, mas eu também não gostei do contagion. O primary infection, ele deixou colocou um hífen aqui no meio. Mas olhem essa frase, ele colocou o however da frente. Vamos comparar. Deixa eu diminuir aqui para comparar com as outras. Ele fez uma frase que faz mais sentido. Então, aqui, from the alveoli, however, it can invade the lymphatic current, ou aqui, the lymphatic chain, and reach the ganglia. However, from the alveoli, it can invade the lymphatic system and reach the lymph nodes. Deixou ele mais claro, deixou mais simples de entender, tirou a corrente linfática, que eu acho que também não faz sentido nem em português. Which are the body's defense organs. Olha que maravilha, ele já entendeu que uma doença não evolui, ela progride. Então, the disease progresses. E aqui, productive cough arises. Então, anxious appears and arises. Nenhum deles está bom. Qualquer aluno meu, depois de umas 3 semanas de aula, já ia achar muita coisa para melhorar nesse artigo. Mas é uma ferramenta que pode ser usada. O que eu tenho feito? Às vezes eu tenho aquele parágrafo que está confuso, que não dá para, que eu não consigo entender, ou que a terminologia é muito difícil. Eu jogo ali o parágrafo e ultimamente eu tenho jogado eu pego a tradução que eu fiz e coloco no ChatGPT e peço para ele melhorar o texto. E às vezes algumas soluções são surpreendentes. Agora ele não chega ao nível de entendimento que a gente chega. Próximo.
Tradução de exame laboratorial e de imagem e equipamento, que é a minha praia. Por que isso é importante? Vamos pensar na globalização da saúde, na telemedicina e na cirurgia robótica. Já conseguiram concluir aonde que eu quero chegar, né? Hoje em dia, você pode passar por uma cirurgia robótica. Esse aqui é um Da Vinci, é um robô, né? O paciente está docado, eles falam isso em português. Então, o que aconteceu aqui? Esse paciente está a 400.000 quilômetros, sei lá, era o que dizia no texto lá que eu tirei essa foto. Esse médico pode estar no outro lugar do mundo e ele está fazendo essa cirurgia através desse equipamento aqui. Ou às vezes é com uma tela também. Essa foto aqui mostra um tipo de equipamento. Agora, no começo do ano, eu passei por uma cirurgia robótica. Só que o médico estava na mesma sala, mas foi muito interessante, que imagine eu entrando numa sala de cirurgia, já perguntando, onde que o médico fica? O que é isso? Não, não, não. Vi o Da Vinci pela primeira vez na minha vida. Ele é um trambolho gigantesco, que a hora que você olha assim, meu Deus, como é que isso vai me operar? Mas assim, eu não tive sangramento, eu não tive dor, eu saí da anestesia e já conseguia levantar. É uma das vantagens, né, da cirurgia robótica. Mas para nós tradutores, vocês imaginem que esse médico aqui está lá nos Estados Unidos e esse paciente está aqui no Albert Einstein. Todos os exames desse paciente precisam ser traduzidos. Se esse paciente, por acaso, viajou para os Estados Unidos, vamos usar como exemplo os Estados Unidos, e o médico dele, ele foi operado lá, mas o médico que atende esse paciente está aqui no Brasil. Todos os exames, todos os relatórios, os reports vão precisar ser traduzidos. Eu tenho percebido na minha prática um aumento assim muito, muito substancial na tradução de laudos que eu tenho feito. Na medicina humana e, surpreendentemente, na medicina veterinária também. Muita gente está indo viajar levando seus pets juntos, pets que têm problemas de saúde, precisam levar todo aquele material traduzido. Alguns laboratórios já têm contato com tradutores. Às vezes o paciente pede já para sair direto do laboratório em 2 idiomas. Teste de Covid não precisa nem pagar. Você só se requisitar, se fez um teste de Covid, ele já sai em português, e se quiser em inglês, se quiser em espanhol. E é um mercado que está crescendo. Depois da pandemia ele explodiu, porque agora a telemedicina é autorizada aqui no Brasil. Globalização, cirurgia robótica, Da Vinci, é uma área que está crescendo e é bem difícil. Quem já foi meu aluno sabe o pepino que é traduzir um laudo, principalmente de imagem. É uma linguagem muito específica, às vezes envolve conhecimento de física, de química, exame de sangue. Tem várias especificações, a gente precisa estar preparado, e não adianta só você pesquisar e você procurar termo por termo, você tem que entender aquele contexto de como que aquele exame é feito. Então, por exemplo, a diferença entre fazer uma tomografia, fazer um PET scan, o que tem a mais no PET scan, como que é feito, as imagens são feitas, e tudo isso é muito importante. A gente precisa ter conhecimento, um conhecimento básico para conseguir fazer essa tradução. E por último, não menos importante, a tradução na área farmacológica e de patentes. É só a gente pensar em quanto dinheiro a indústria farmacêutica faz ao redor do mundo, enquanto eles mandam na saúde ao redor do mundo, e eles exigem demais dos tradutores. Eles exigem um extremo profissionalismo, eles exigem confidencialidade, eles exigem educação continuada. Só para vocês terem uma ideia, então aqui nessa área eu vou falar de dinheiro. A indústria farmacêutica, aqui em 2021, teve um lucro ao redor do mundo de 1,42 trilhões de dólares.
pensem que um pouquinho desses trilhões podem estar na nossa conta bancária. Aqui a gente tem também, né, de 2022, a estimativa é de um crescimento de 4,5% em 2023, que é bastante. E aqui, ó, o Brasil, a produção farmacêutica precisa muito de matéria-prima que vem da China e da Índia, mais de 90%, então imagine a quantidade de tradução também que é preciso para esses insumos. William, você pode tirar os slides agora, por favor? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Assim, essas 6 matérias do curso, elas são 6 áreas, né? A gente pode dizer assim que são 6 áreas de estudo de educação continuada que a gente pode trabalhar. E claro que você pode, se você se especializou ali naquela área, né, você começa a estudar e começa a fazer uma tradução, você vai aprender, né, você vai acabar aprendendo meio que sendo autodidata. Mas fazer um curso é o caminho das pedras. O professor, né, todos os professores do Traduza são profissionais experientes, eles já vão direcionar para vocês, né, o que é importante ali, já vão mostrar onde fazer pesquisa, como procurar as coisas. Isso acaba economizando, né, muito tempo de estudo e de vida, né, de tempo que a gente vai poder usar esse tempo para ir atrás dos nossos clientes. Então, era isso que eu tinha por hoje. Qualquer dúvida, eu vou pesquisar a questão daquele site lá para vocês, eu já coloco no chat, enquanto o Gilson está falando. Se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode conversar no final. Olha, só uma coisinha, tá? Só complementando isso que você vai pesquisar, o Marcos fez aquela pergunta se o site apresenta o português do Brasil, porque ele viu lá Ducto, D-U-C-T-O, Ducto. Então, foi isso que chamou a atenção dele. Ah, tá. Eu já vou pesquisar aqui e já coloco para vocês. Legal. E um outro comentário que tivemos aqui, da Camila Fernandes, que é esse aqui. Quando você falou sobre pegar o seu texto lá e pedir para melhorar. É exatamente isso, né? No chat GPT? Assim, se você perguntar no chat, faça essa pesquisa, entrem lá no chat GPT e coloquem assim, o chat GPT vai substituir o tradutor no futuro? E vejam o que ele vai responder. Ele vai sair pelas tangentes e não vai dizer nada com nada. Claro que vale muito mais você pedir para um colega experiente, né, pedir ajuda para os universitários na hora que você tiver uma dúvida, mas nem sempre a gente tem acesso. Às vezes a gente está traduzindo uma coisa que é assim, de ponta. Né? Um exemplo, semana passada, quem me conhece viu que eu estava lá no meio dos porcos e das aves. Eu aproveitei que eu estava fora de Curitiba para fazer uma visita numa granja de produção de aves, que é uma coisa que eu traduzo muito. E tem termos ali que não aparece nada. Você vai pesquisar, não aparece foto, não aparece lugar para validação, porque são coisas muito modernas, muito novas. Então, eu fui lá para entender o que estava acontecendo. Recomendo quem é das áreas, né, da saúde, quem é da farmácia, a fazer esse tipo de visita, porque é bem enriquecedor. E simplesmente não tinha. E eu tenho colegas que trabalham com avicultura, perguntei para um deles, ele falou, olha, eu não sei o que é, nunca ouvi falar. Quando eu cheguei lá, era uma coisa super específica, né, de produção, e agora eu sei o que é. Vou contar para vocês do futuro. Ainda não deu tempo de organizar minhas anotações, mas depois eu coloco lá no LinkedIn. Qualquer coisa a gente pode fazer também uma conversinha aqui para explicar algumas particularidades. E isso acontece, imagine na veterinária, produção de aves, imagine na medicina. Imagine a medicina robótica. Às vezes, eu lembro quando eu fui fazer a cirurgia, eu queria ver como que eram aqueles negocinhos que eles fazem o Docker. Eu nem lembro qual que é o nome daquilo. O que eles vão enfiar na minha barriga para fazer a cirurgia? Eu não consegui achar foto. É claro que eu cheguei lá e perguntei para o médico, ele foi obrigado a me mostrar, porque tipo, enquanto você não me contar o que é, como é que é, eu não deixo você me anestesiar. É bem complicado, a gente não acha material sobre coisas muito modernas. E vocês sabem que quanto mais tecnologia a gente traduz, né, quanto mais moderno o artigo, melhor a gente recebe, porque não é qualquer um que consegue fazer. Legal. Bom, então,
Eu vou colocar de novo a Kátia aqui. Tem mais pergunta, mas vamos deixar para o final, né? Daí voltamos e fazemos tudo juntos. Tá, Camila? Daqui a pouco a gente coloca a sua pergunta aqui. Então, vou chamar a Kátia. Lu, obrigado. Deixa eu chamar a Kátia aqui. Oi, Kátia. Você vai falar um pouquinho, né? E depois vamos ter o professor Gilson, não é isso? Isso mesmo. Ok, põe o seu slide agora. Sim. Por favor. Aí está. Então, tá bom. Então, estou por aqui. Tá, obrigada. Então, gente, eu vou apresentar um pouquinho o curso para vocês. A Luciana apresentou aí os módulos, né? Falou sobre cada um, né? A importância de cada um desses módulos. E esse curso, ele está com inscrições abertas. Depois eu vou mandar essas informações por e-mail para vocês também, para o pessoal que se inscreveu, né? E aí vocês podem entrar no site também, depois eu vou colocar no chat. E aí eu queria dar 2 avisos, né? Acho que perguntaram lá se vocês vão compartilhar os slides. A Luciana, ela falou que vai, né? O Gilson, acredito também que ele vá. E aí eu mando isso para vocês por e-mail também, para o pessoal que estava inscrito na palestra, né? Então, porque a gente tenha o nome e o e-mail do pessoal que se inscreveu, e a gente vai mandar para vocês essa apresentação. Outra coisa, a gente vai fornecer o certificado também, né? Que não tinha sido informado isso. Depois eu vou colocar aí mais, quando estiver finalizando aí a palestra do Gilson, eu vou colocar no chat também um link para uma lista de presença. Quem tiver interesse no certificado, é só preencher essa lista de presença, né? Colocar o nome e o e-mail e a gente vai emitir o certificado para vocês. E agora, falando aqui sobre o nosso curso, ele está com inscrições abertas. E eu vou explicar um pouquinho como funciona esse curso. Esse curso, ele é voltado para tradutores que já têm experiência no mercado de tradução médica e desejam se aprimorar. Então, a gente tem o nosso curso livre, né, que se o tradutor não tiver experiência na área médica, ele pode fazer esse curso, mas o avançado a gente tem esse pré-requisito, a pessoa já tem que estar atuando no mercado da tradução médica, porque a gente vai ensinar tópicos avançados, né? Por exemplo, na tradução de artigos científicos, artigos acadêmicos, a pessoa não precisa trabalhar necessariamente com artigos científicos, mas ela tem que ter uma experiência com tradução na área médica. Esse curso, ele é composto por 6 módulos, o curso completo, e esses módulos, como a Luciana falou, eles podem ser cursados individualmente. Então, se você não quer fazer o curso completo, mas, por exemplo, você quer se aperfeiçoar em alguma área, por exemplo, você é tradutor e trabalha com pesquisa científica, mas você quer conhecer melhor a tradução de artigos científicos, né? Porque você não atua ainda nessa área. Então, você pode fazer o curso de tópicos avançados na tradução de artigos acadêmicos, que é o módulo do professor Gilson, que vai apresentar aqui logo em seguida. Então, tem essa possibilidade de cursar os 1 ou 2 mais módulos ou fazer o curso completo. O curso completo, ele tem a carga horária total de 60 horas, cada módulo ele tem a duração de 10 horas, o curso é 100% online, com aulas ao vivo, e ele envolve teoria e prática, então tem muito exercício, mas tem um pouquinho de embasamento teórico também. E os nossos professores, né, são todos professores renomados e especialistas na área da saúde. A turma que está com inscrição aberta, ela é aos sábados, vai ser aos sábados, das 9 às 11h10, e o início vai ser no dia 20 de maio, 20 agora, desse mês. E o primeiro módulo está com inscrição aberta, é o módulo do professor Gilson. Então, assim, a gente abre as inscrições para os módulos, elas abrem faltando um mês para iniciar o módulo. Então, agora a gente não está com inscrição. Por exemplo, se alguém quiser fazer o módulo da professora Luciana Bonâncio, daqui, eu não estou com o calendário aqui, mas, por exemplo, esse módulo vai acontecer, por exemplo, em setembro. Então,
as inscrições para esse módulo vão abrir um mês antes, né? E a gente está com inscrições abertas agora para o módulo de tópicos avançados na tradução de artigos acadêmicos, com o professor Gilson Matos. E como a professora Luciana falou, né, é uma área que tem bastante campo, né, de trabalho, mas que as pessoas têm um pouquinho de receio, né, de fazer versão, né, porque assim, a gente fala aqui tradução, mas o professor, ele aborda tanto a tradução do inglês para o português, como do português para o inglês. E é claro que na área de artigos, a maioria das traduções é do português para o inglês, né? Então é um campo assim que tem muita demanda, mas tem pouco tradutor, e assim, é difícil, como a Luciana falou, você encontrar um tradutor nativo e que tenha experiência com a tradução de artigos, né? E aqui o professor Gilson, ele é especialista nessa área, inclusive ele trabalha, né, como tradutor de referência para algumas revistas, né? A professora Luciana também é especialista, né, na tradução de artigos, só que ela no curso avançado ela dá o módulo de exames, né, laboratoriais. No curso livre, ela e o Gilson são os dois professores do módulo de artigos científicos. E aqui os valores do curso. O curso completo o valor da matrícula R$ 130, mais 6 mensalidades de R$ 460. Esse curso ele vai ter a duração aproximada, ele começa agora em maio e termina no finalzinho de dezembro. Então, são 7 meses, né? Aproximadamente 7 meses, 7, 8 meses. E aí são 6 mensalidades de R$ 460, e os módulos individuais é R$ 560, e aí se a pessoa quiser, ela pode parcelar esse valor em 2 vezes. E os associados da Abrates, a Aptrad, a PIC, a IC Sintra tem 15% de desconto. Eu não coloquei aí, mas também os assinantes premium da Translators 101 tem 10% de desconto. Esses descontos, eles não são cumulativos, então se a pessoa for assinante da Translators e, por exemplo, associada da Abrates, ela vai ter o desconto maior, de 15%. E aí, quem quiser mais informações sobre o curso, é só acessar o nosso site, e lá, além das informações, vocês vão ter acesso também à ficha de inscrição do curso. O site é www.traduza.com.br. Depois eu vou colar aí também o link no chat para vocês. E a gente está nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram, como Traduza, Encontro Cursos e Oficinas. E temos também um canal no YouTube. E se vocês quiserem também entrar em contato por e-mail, vocês podem mandar um e-mail para contato@traduza.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de dar mais informações para vocês sobre o curso. E é isso. Ok, legal. Então, eu já ia falar, poxa, e a gente não tem, então, desconto? É isso mesmo? Tem sim. Falar nisso, peraí, deixa eu ver. Eu não coloquei aqui? Não Não, colocou? eu já apaguei. mas Tá aqui, ó. Não coloquei do desconto da Translators, desculpa, mas eu também pulei isso aqui, ó. Quem aí tá da palestra, mas dessa aula aberta, quem se inscrever usando esse código Traduza50 vai ter um bônus de R$50, né, um desconto de R$50 na primeira mensalidade, tá? E aí eu vou, para quem se inscreveu, como eu falei, eu vou mandar todas essas informações por e-mail e vou mandar também esse cupomzinho de desconto. Então, quem se inscrever tanto no curso completo vai ter um desconto na primeira mensalidade, se for no módulo individual, vai ter o desconto no valor da inscrição, que é ou a pessoa paga de uma vez, ou ela pode dividir em 2. Então, ela vai ter esse desconto no primeiro, se ela for dividir em 2. Legal. E é isso. Legal. Tá. Então, agora vamos chamar o professor Gilson, né? Isso. De volta aqui, professor Gilson. Você volta depois no final novamente, certo? Sim, obrigada. Sim. Legal. Então, deixa eu tirar você daqui, peraí. Aí.
E professor Gilson, seja muito bem-vindo. Estou eu, então. Sim, eu vou colocar aqui, então, o seu slide. Aí. Certo. E fico aqui nos Eu bastidores. vou aproveitar uma coisa já que a Lu falou, né? Primeiro, bom, me apresentando, né? No Traduza, eu dou aula no curso básico, tá? De tradução de artigos científicos, né? Tradução e versão, e também de pesquisa clínica, tá? São duas disciplinas. E no curso avançado são esses tópicos avançados em tradução e versão de artigos, tá? Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, hoje sobre a questão, retomando um pouco do que a Lu falou, a questão do mercado. Como eu estou nesse mercado de tradução na área da saúde desde 2001, eu presenciei, né, vivenciei muitas mudanças que aconteceram durante esses anos todos, né? E uma coisa que a Lu falou exatamente é isso, é a demanda muito grande por versão, tá? Então, as revistas antigamente eram bilíngues. Quando eu comecei a traduzir na área médica, eram bilíngues. Aceitavam artigos em português. Hoje em dia, elas aceitam apenas em inglês. Tá? Uma outra tendência que eu tenho notado, tá, é a questão de o texto já vir em inglês e a gente apenas revisa. Tá? E aí, a gente, assim, no início eu ficava meio assim, mas agora vou receber aqueles textos lá do Google Translate e eu vou ter que, né? Mas felizmente não, porque eu trabalho para uma revista desde 2014, que é uma revista de odonto, e são alguns tradutores que trabalham para a revista, e os artigos, às vezes, a maioria deles vem em inglês, e eu tenho que revisar o inglês, tá? E felizmente o inglês tem sido muito bom, tá? Com algumas exceções, né? Mas ninguém apareceu assim com o texto do Google Translate, porque isso a gente percebe na hora, né? Qualquer um consegue identificar um Google Translate ali, qualquer tradução automática, qualquer coisa, a gente, né? E eu não notei isso, eu notei que realmente o texto é escrito em inglês pelos autores, né, pelos clientes, e que realmente os problemas que eles apresentam são problemas gramaticais, são problemas de estilística de texto, isso não são coisas assim que o Google Translate faz, por exemplo, tá? Então, existe, assim, eu posso dizer que atualmente eu trabalho, vou colocar em termos de porcentagem, tá? O mercado mudou tanto que antes eu fazia realmente tradução e versão, depois passou apenas a versão, e agora eu estou assim com 90% do meu trabalho é a revisão de inglês, dos artigos científicos, tá? Em diversas áreas. E depois os outros, vamos dizer assim, 8% é tradução, que aparece de vez em quando, e 2% eu trabalho com tradução juramentada. Tá? E aí entra lá o que a Lu falou daqueles exames médicos, que alguém vai para o exterior ou vai fazer uma cirurgia no exterior e precisa traduzir os exames médicos e tudo mais. Então, existe essa demanda muito grande também. Tá? E na minha área, como tradutor juramentado, às vezes a tradução precisa ser juramentada. Tá? Esses exames, às vezes, precisam ser juramentados, né? Para, não sei, para ser validado lá e dizer, olha, foi realmente traduzido por alguém capacitado, qualificado, né? Porque é uma questão de vida ou morte, né, pessoal? Eu já traduzi textos na área, assim, de exames médicos de um paciente que foi aos Estados Unidos fazer uma cirurgia no cérebro, né? E imagina, olha o grau, né, de preocupação que eu tinha ao fazer essa tradução, porque qualquer termo mal traduzido, de repente, qualquer coisa, uma pontuação, seja lá o que for, né, pode causar um problema muito grave, né? Então, aí é que a gente recorre, né, a alguém especializado na área para revisar o texto e tudo mais. E eu, naquela época, eu fui atrás de um neurologista, obviamente, né, que dominava muito bem os dois idiomas, né, para ele ler toda a tradução e dizer, olha, está ok, não está ok, e tudo mais, antes de eu mandar para o cliente, né? Então, isso acontece com frequência, tá? Mas o que eu quero colocar aqui é essa questão, né, das minhas aulas nos tópicos avançados. A gente perpassa por várias coisas, tá? E, principalmente, como a Kátia disse, existe esse foco um pouco maior na versão, porque é a demanda do mercado atualmente, tá, pessoal? Não se vive fazendo pesquisa científica na área da saúde atualmente sem traduzir, sem verter para o inglês, tá?
porque realmente é a língua franca, né, da ciência. Então, não existe como a gente deixar de fora a versão. Aí, como eu disse, já é uma grande parte da minha vida é versão. Então, o que eu reservei aqui para vocês, para mostrar para vocês? Eu vou passar um pouco à frente até os slides aqui, porque eu quero mostrar isso aqui. Começar com esse aqui. Tá? O estilo acadêmico, tá? Quando faz versão, então, para o inglês. Um comentário de um editor de uma revista, tá? Que eu recebi de uma cliente, que, na verdade, ela fez a tradução, ela própria fez a tradução, fez a versão, e ela mandou para a revista a versão que ela fez. E ela recebeu essa resposta. E ela entrou em contato comigo para saber. E agora? Eu não entendi. O que eu faço? Tá? E a revista disse o seguinte, né? Que tinha que cuidar o quê? Appropriate Idiomatic English Style and Language. E aí as pessoas entram em pânico. Tá, às vezes não tem muito problema nem de gramática. O problema dela não era a gramática. A gramática dela estava muito boa, eu revisei o texto dela. E eu tive que arrumar esse texto de acordo com o estilo, com a estilística do texto em inglês. Porque a estilística do texto em português é diferente da estilística do texto em inglês. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a dominar, né? E nas aulas no avançado vocês vão aprofundar isso, né? A questão da estilística do texto. Tá? E o que isso envolve? Bom, aí são várias coisas. A estilística do texto é aquela coisa assim, eu escrevo alguma coisa e eu uso, como a Lu mostrou aquela frase lá, que é exatamente a mesma estrutura do português, e eu simplesmente transponho para o inglês. Não vai funcionar, pessoal. Frase, tradução literal, frase na mesma ordem. A ordem do português é diferente da ordem do inglês. O inglês é uma língua objetiva e bem concisa. O português é prolixo. Tá? Então tem muito, assim, que a gente chama de florear, né? O autor gosta muito de colocar um monte de frases, coisas assim, que dá para cortar várias coisas quando a gente vai fazer a versão, tá? E deixar o texto no estilo do inglês, tá? Então eu não posso, quando eu leio um texto, eu enxergar o português naquela tradução. Se eu enxergar o português naquela tradução, é porque o texto é uma cópia da estrutura, né? E não vai funcionar em inglês, com certeza. E aí eles vão reclamar disso, da estilística do texto. Tá? Então agora eu vou voltar um pouquinho aqui. Essa estilística do texto envolve, por exemplo, normas de publicação dos periódicos. Todas as revistas têm normas de publicação, os Author Guidelines, ou Instructions for Authors, Instructions to Authors, né? Tem vários nomes. Tá? E por isso é importante saber, quando a gente vai traduzir, o público-alvo. Tá? Então, para qual revista o nosso cliente quer enviar essa tradução? Isso é importante saber, porque eu tenho que entrar na revista, eu tenho que procurar as Author Guidelines, eu tenho que ler e ver o que se aplica, porque tem coisas que se aplica à formatação, mas tem coisas que se aplica muito bem à tradução. Tá? Então, eu preciso ler as Author Guidelines, tá? Para seguir o estilo da revista. Aí já entra a palavra estilo, né? O estilo da revista é tá? Eu tenho o estilo, a estilística do inglês em geral, mas eu tenho o estilo da revista. Às vezes a revista pede coisas tão específicas que às vezes fogem essas regras comuns, né, do inglês, por exemplo. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Tá? Por exemplo, um texto que eu traduzi uma vez sobre obesidade. O autor em português usou muito a palavra obeso. Tá? Qual é a tendência de a gente, como tradutor, fazer? É usar obese, certo? E não teria problema nenhum? Tem. Tá? Essa revista aqui, por exemplo, diz que não é, tá? Ó, importantly, authors should not use obese as an adjective or noun. Tá? Mas usar o que no lugar? People with obesity. Populations with obesity. Tá? E isso é uma tendência não só nesse adjetivo obese, mas nos adjetivos, por exemplo, como aconteceu lá nos anos 80, lembram? Vocês tinham a palavra aidético, né? Que não deve mais ser usado, obviamente, né? Mas essa tendência foi para outras áreas também, por exemplo, diabético, paciente diabético. Tá? Tentem não usar o adjetivo, usem patient with diabetes. Tá? O paciente anêmico, patient with anemia, aí assim por diante. Tá? Então, tente não usar
certo? Para não ter essa força que a palavra traz, né, no adjetivo. Tá? Então, exatamente, parece que a explicação que tem para isso é que o adjetivo parece que ele solidifica alguma coisa, né? Assim, o paciente é diabético, né? Vai ser diabético sempre, né? Na verdade, é uma doença crônica, né, que vai ser tratada. Então, o paciente está com diabetes, né? Tem diabetes, né? Então, é outra forma. Inclusive, o verbo sofrer não deve ser mais usado, né? Suffer from, esqueçam isso em texto médico, tá? Sofrer de alguma coisa não se usa mais, tá? Então, aqui é apenas um exemplo. Tem outras revistas mais específicas ainda, como essa aqui de Avian Medicine and Surgery, tá? Se vocês forem dar uma olhada ali, tem coisas mais óbvias, por exemplo, começar uma frase com numeral, e etc, etc. Mas daí tem coisas bem específicas. Eu vou dar não vou ler todo o slide, vocês vão receber esses slides, vocês podem olhar com calma depois, tá? Mas eu vou pegar um exemplo específico aqui, que é o use ic and not equal. Por exemplo, histologic e não histological. Existe alguma diferença dessas duas palavras? Não existe, pessoal. Existem as duas possibilidades. Histologic e histological. Pathologic, pathological. É a mesma coisa. Só que essa revista prefere que se use o ic e não equal. Tá? Então, é uma especificidade desta revista. Tá? Então, isso que eu digo para vocês, é importante ler as normas de publicação dos periódicos. Tá? Então, depois tem... tá, esse aqui é o comentário. Então, primeira coisa de estilo que a gente falou, então, são as normas, tá? As normas de publicação. E aí, depois nós vamos ver os problemas e dificuldades mais específicas que a gente tem, principalmente quando faz versão. Tá? O decalque estrutural e a verbosidade, que é a prolixidade. Né? O que é o decalque estrutural? É aquilo que eu falei antes. Pega uma estrutura do português, traduz para o inglês e tá tudo ok. Aí, tu lê... Bom, é inglês? Sim. Eu reconheço que é inglês. Não existe nenhuma palavra ali que não seja... não é inglês. É inglês. Mas, o que a gente vai descobrir quando vai ver a estilística do inglês? Não é assim que a gente fala. Não é assim que um native speaker escreve ou fala. Tá? Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui, é esse aqui. Ó. Os desfechos analisados pelo estudo foram taxa de mortalidade, taxa de amputação, que são demonstrados na tabela 2. Não houve diferença estatisticamente significativa em relação às taxas de mortalidade de amputação. Bom, a tradução mais literal, né, seria: the outcomes analyzed by the study were mortality rate and amputation rate, which are shown in table O2. Olha que eu deixei aqui exatamente o O2 aqui. Tá? There was no statistically significant difference relative to the mortality rates and amputation rates. Bom, o texto está em inglês? Está em inglês. Mas não é assim que se deve dizer em inglês. Não é a melhor maneira de dizer isso. Tá? Então, o que eu posso dizer de uma forma bem sucinta, direta, em inglês? Mortality and amputation rates were assessed, table 2, entre parênteses, and no statistically significant difference was found. Pronto. É isso. A mensagem é essa. Então, a gente tem que se preocupar muitas vezes com a mensagem e não com a estrutura do texto. Mas não perder a mensagem. O que a gente tem que dizer está aqui. A informação que o autor queria passar está aqui. Tá? Então, esse é o medo que, né, a Lu falou, que as pessoas têm de fazer versão, porque a gente tem medo de mexer no texto, tem medo de... Tá, mas eu estou modificando o texto. Sim, mas eu estou seguindo a estilística do texto em inglês. E para isso eu preciso modificar mesmo. Tá? Se eu quero um texto que esteja que ele seja fluente na leitura em inglês, eu preciso fazer esse tipo de modificação. Como eu disse para vocês, inglês é direto, é objetivo. Eu não posso ficar dando voltas. Para que aquela frase ali, que são demonstrados na tabela 2? Para que isso? Se eu posso apenas colocar entre parênteses, tabela 2. Tá? Então, isso é um exemplo, tá, de decalque estrutural, copiar a mesma estrutura, né, e a prolixidade, né, de falar muita coisa que não precisa. Tá? Então, esse é um exemplo aqui. Bom, nós temos, né, mais um exemplo, né, aí depois eu vou passar, porque senão não vai dar tempo. Depois vocês olham o slide lá com o tempo, mas é só mais um exemplo do decalque estrutural e verbosidade. Decalque tipográfico, outro tipo de decalque. Então, eu copio e colo, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, itálico no texto original em português, e eu estou fazendo uma versão,
e eu mantenho itálico. Precisa? Bom, primeiramente eu preciso olhar as normas de publicação, porque tem revista que diz para não pôr itálico, e tem outras que pedem para pôr em itálico algumas coisas, né? Etc. Vai em itálico ou não vai em itálico? Geralmente não, mas tem revista que pede, tá? Então tem que ver as normas de publicação, tá? E depois, se eu tenho um termo em inglês, por exemplo, vamos supor lá na cardiologia, o stent, tá? O termo já está em inglês e está em itálico em português. Obviamente, porque é uma palavra estrangeira, tá? Então, ele está em itálico. Eu vou verter esse texto para o inglês, é óbvio que eu não preciso deixar stent em itálico, porque já é uma palavra do inglês. Então, tem que cuidar dessa questão do itálico. Capitalization, problema gravíssimo, tá? Que os autores em português, os clientes, escrevem tudo com letra maiúscula. Os termos técnicos, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, eles iniciam a todas as palavras com letras maiúsculas. Em inglês se usa assim? Não, se usa minúsculas. Tá? Então, tem que cuidar isso, o excesso de capitalization. Capitalização em inglês se usa para nomes próprios, ponto. Tá? Quando for nome próprio, se usa capitalization. Tá? Em outros casos, não se usa. Tá? Mas aí tem algumas exceções, algumas outras coisas que a gente vai ver durante o curso também. Tá? Então, esse é o decalque tipográfico. A vagueza e ambiguidade, né? Aí nós temos o que chamamos de inglês de unattended this. Né? Um exemplo. We found this to be the most important symptom of tal doença. Tá, e aí eu pergunto, this what? We found this to be most important. No momento que eu preciso recorrer ao texto, voltar no texto, para fazer, ou seja, uma anáfora ou uma catáfora, que vem depois, né? Isso é um trabalho que o leitor vai ter que fazer desnecessário, porque nós, como tradutores, temos que facilitar a leitura, o texto tem que ser fluente. Então, eu não posso fazer essa estrutura do português que deixa tudo muito vago. É uma característica, de novo, do estilo do português, deixar as coisas vagas. Né? Em inglês, eu tenho que ser mais específico. Então, eu vou escrever em inglês da seguinte forma. This é um sintoma, né? Então, vamos supor aqui que seja esse sintoma aqui, emesis, né? Que é o termo técnico para vômito, tá? We found emesis to be the most important symptom of. Ficou claro, o leitor, ele não vai precisar voltar no texto para dizer, this se refere a quê? Está aqui, certo? Então, eu facilitei o trabalho de leitura, né, da tradução, certo? E ficou bem claro e não tem erro, tá? Então, é assim que deve ser, tá, pessoal? Então, cuidar muito com essas coisas coisas que a gente usa muito em português. O primeiro e o último. Tá? O primeiro se refere a tal coisa. O último, e daí a tendência a gente usar é the former and the latter. Esqueçam isso em versão, pessoal. Existe a expressão the former and the latter? Existe. Mas na área médica não se deve usar. Se deve colocar. O que é o former? A doença tal. O que é o latter? É outra doença tal. Especifica quais são. Tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa. Na tabela ou figura acima. Tabela, figura abaixo. Eu não vou usar in the table below ou above. Não vou usar. Por que não? Se é a tradução literal, e não está errado dizer assim. Não é questão de estar errado ou estar certo, que realmente a tradução está ok. Mas vocês pensem na diagramação da revista. A revista vai mudar esse texto, às vezes vai colocar em várias colunas, em vez de colocar numa página só. E essa tabela vai mudar de lugar, pessoal. Às vezes ela não vai ficar abaixo, às vezes vai ficar do lado. E a gente não tem como prever onde a tabela vai estar. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou lá, quando o autor diz na tabela abaixo, eu vou lá na tabela abaixo. Ele está se referindo à tabela 2. Então, eu vou colocar na tabela 2 tal coisa. Tá? Então, eu vou especificar qual a tabela, qual a figura. Tá? Será discutido mais à frente, adiante. À frente aonde? Em que lugar do texto? Será discutido na discussão? Então, vou colocar que será discutido na discussão. Tá? Então, tem que especificar onde. Tá? Então, essa vagueza não pode existir no inglês, tá? Quando for fazer versão. Tá? O que mais que nós temos aqui? Paralelismo. Tá? Isso eu já cansei de falar sobre isso, tá? Mas até na turma anterior,
que eu tive, o pessoal tinha 1 ou 2 alunos que nunca tinham ouvido falar, sabe, de paralelismo. É aquela coisa assim, se eu tenho preposição, eu tenho que ter preposição. Se eu tenho adjetivo, eu vou ter adjetivo. Se eu tenho um substantivo, eu vou ter substantivo. Tá? Só um exemplo rapidinho aqui, o primeiro. Patients were told to abstain from alcohol and having sexual intercourse. O que nós temos um problema aqui de paralelismo? Nós temos o abstain from, aí nós temos alcohol, que é um noun, e nós temos having, que é um verb, né? Que é o gerund, aqui o ing. Então, nós temos um problema com paralelismo. Se eu tenho noun, tem que ter noun. Se eu tenho verb, tem que ter verb. Então, eu vou ter que arrumar isso. Tá? E é uma coisa que a gente passa, assim rapidamente, nem se dá conta que ali tem um problema de paralelismo. Tá? E isso é importante para não perder exatamente o sentido das coisas. Tá? E também pela questão, realmente, da gramática mesmo, né? Porque o inglês se preocupa muito com o paralelismo das frases. Tá? O segundo exemplo, these results were similar to previous studies. Os resultados foram semelhantes aos estudos? Não, os resultados foram semelhantes aos outros resultados, aos resultados dos estudos anteriores. Então, não posso usar essa frase, these results were similar to previous studies. Eu tenho que dizer, these results were similar to those of previous studies. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Tá? Tem outros exemplos ali que vocês vão ver depois. Voz ativa e voz passiva é uma discussão bem extensa, há vários artigos sobre isso, né? Vários dizendo assim, usem, outros não usem, mas na área das ciências da saúde, tá? A maioria das revistas pedem para usar voz passiva, sim. Mas eu não quer dizer que eu vou sair usando voz passiva, pessoal, no texto inteiro. Existem lugares apropriados onde eu vou usar a voz passiva. Onde? Nós vamos ver nas nossas aulas, por exemplo, um dos lugares que vocês vão usar a voz passiva é em materiais e métodos. Não vou usar a voz passiva, tento evitar a voz passiva na introdução do artigo, na conclusão, mas materiais e métodos, quando descreve procedimento, ou um teste, seja lá o que for, a voz passiva é bastante usada. Então, é uma coisa bem específica da área, dos artigos da área da saúde. Eu já traduzi econometria, fui tradutor de uma revista de econometria por muitos anos também. Na econometria é outra história. Na econometria se usa a voz ativa. Se usa a primeira pessoa no texto. Na econometria se usa muito eu. Eu fiz tal coisa. I se usa assim na econometria. Isso na medicina é impraticável. Não posso começar uma frase com I, né? Não se usa. Tá? Então, são especificidades que eu quero mostrar para vocês. Cada área tem as suas especificidades. Se eu traduzo um texto de odonto, às vezes um texto de odonto não tem as mesmas características de um texto lá da medicina veterinária ou de qualquer outra área da saúde. Se eu mudar de outro setor, vamos dizer assim, de outra área, for lá para agronomia, mudou completamente. Para economia, é outra coisa completamente. Então, eu tenho que aprender as especificidades de cada área e a estilística do texto de cada área, porque cada área tem a sua estilística de texto. Como se escreve? Um outro exemplo, a palavra since. Tá? Eu posso sair usando assim, since para causal e temporal, onde eu quiser? Depende. Tá? Se eu for usar na econometria, eu posso usar, por exemplo, se você tem uma frase assim, já que, uma vez que, se for na econometria, eu posso usar o since. Se for uma área médica, evite usar o since. O since praticamente não é usado na área médica, na área da saúde, como causal, só temporal. Tá? Se eu falar desde 1990, não sei quando, aí sim eu vou usar o since. Mas se for causal, eu não vou usar o since. Isso é objeto de estudo, pessoal. Estudo de corpos foi feito, aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, foi feito um estudo especificamente sobre isso, sobre o uso do since e do as nos textos da área da pediatria, comparado com outras áreas. Eu acho que foi química, se não me engano, eles compararam. E aí eles viram que na área da saúde não se usa realmente o since como... Só alguns tradutores usaram, né? Mas foram bem poucos. Na verdade, os tradutores usaram bastante, mas os native speakers não usaram nada. Tá? E o que se usou no lugar do since? Because. Tá? Então, foi isso que foi encontrado nessa pesquisa.
que os textos médicos usam bastante o because, que a gente às vezes tenta, uma palavrinha tão simples, tão sem graça, não vou usar because, mas é o mais usado, tá? Então, isso é mais uma questão aí, tá? Da questão bem específica dos textos, né? E aí, para terminar aqui, eu tenho um desafio aqui para vocês, já coloquei a resposta ali embaixo, mas é só para vocês verem como é importante a gente saber exatamente onde a gente está pisando, né? Por exemplo, eu não gosto de traduzir nada de literatura, eu evito texto de literatura porque eu não domino traduzir literatura. Eu trabalho com a monossemia, eu gosto daquela coisa mais direta, aquele termo é aquele termo, eu não tenho como dizer diferente. Quando a gente trabalha com a área de literatura, nós temos a polissemia, quer dizer, uma palavra tem vários sentidos, e aí é bem mais difícil de traduzir. Só que, às vezes, o que acontece na nossa prática é que a gente não tem como evitar isso. Esse exemplo aqui é de um texto que eu tive que traduzir da área de enfermagem, fazer versão, e eu me deparei com 3 páginas de um texto, uma linguagem bem informal, que eu levei, acho que mais tempo traduzindo essas 3 páginas que o restante todo do texto, que era a área realmente bem específica, bem terminologia, aquela bem pesada, sabe, da enfermagem. Foi muito mais fácil de traduzir do que traduzir isso aqui. Então, o texto começava assim. Ela recebeu tratamento no ambulatório. O texto, eu vou explicar para vocês. É um texto de enfermagem, que começava com um artigo normal, com introdução e tudo mais, chegava numa parte do texto onde eles tinham entrevistas. Então, eles entrevistavam enfermeiros, entrevistavam pacientes e tudo mais. E tinha uma entrevista e tinha transcrição de falas, né? E olha só essa frase. Ela recebeu o tratamento no ambulatório já faz 1 ano e meio e conseguiram me encolher por um tempo. Mas eu não desisto e volto a crescer. Então, ela volta a usar antibióticos, mas eu aguento firme. Vocês estão vendo aí a linguagem bem coloquial. E agora eu pergunto para vocês, quem é esse eu do texto aí? Que ela diz assim, e conseguiram me encolher. Quem? Bom, vocês lendo o texto, vocês vão descobrir que, na verdade, é a lesão. Tá? Nesse texto, a lesão fala, pessoal. Ela tem vida. Ela tem pensamentos. Ela sente raiva. Certo? Então, a lesão tem um diálogo. A lesão, ela fala. É um monólogo, obviamente, né? Mas ela fala. Tá? Então, é a lesão que está falando aqui. E aí a frase ficou assim, né? She's received the treatment at an outpatient clinic for 1 year and a half now, and they've managed to shrink me for a while, but I don't give up and I grow back again. And then she's put back on antibiotics, but I hang tough. Então, é uma dificuldade achar esses termos aqui. Outro do mesmo texto. Chico, técnico de enfermagem, leva jeito comigo. Ele tem uma mão boa. Então, 2 expressões idiomáticas, levar jeito e ter uma mão boa. Né? E olha o tempo, né? Se fosse um texto bem técnico, bem com a terminologia pesada, que eu disse, seria muito mais fácil de achar os termos do que ficar traduzindo essa parte aqui, que para mim, pelo menos, é mais difícil. Tá? Então, Chico, the nursing technician, found his way with me. He has deft hands. Tá? Para eu chegar nesse deft hands, eu demorei um bocado, tá, pessoal? Não foi tão fácil assim de chegar lá. E depois mais uma frase aqui. Ela tem esperança de que Chico irá curá-la. Acho que ela vai me trocar pelo Chico, porque, de acordo com ela, ele está familiarizado com tudo e conhece todos os meios à disposição. Já pegou o jeito das coisas. Aí, de novo, she hopes Chico will cure her. I think she's going to ditch me. Aqui, ó, me trocar por alguém. Né? Então, uma expressão bem coloquial. To ditch me for Chico, because, in her opinion, he's familiar with everything and knows all the ways and means. Aqui, ó, expressão idiomática. Conhece todos os meios à disposição. All the ways and means. Tá? He's already gotten the hang of it. Né? Pegou o jeito das coisas. Tá? Eu acho que era essa última frase aqui. Aí só retomando, fazendo um resumão aqui do que a gente viu, então. O objetivo da versão da tradução, né? O público-alvo, tem que saber. Lembra lá para que revista vai ser, em que revista vai ser publicado esse artigo, eu preciso saber. Tá? Aí eu tenho que ver as normas de publicação,
para ver as especificidades daquela revista, né, em questão de estilo, e eu preciso também ver o estilo do inglês, né, as adequações que eu vou precisar fazer no português, a partir do texto em português, as adequações que eu vou ter que fazer, né, aquela questão da estrutura que eu vou ter que mudar, né, para não deixar o texto parecido com o português em termos de estrutura, né, a estrutura do inglês é outra, tá? E decisões e estratégias tradutórias, né, que eu preciso tomar, então, para mexer nesse estilo do texto e deixar ele com um estilo mais inglês mesmo. Né? Aquele texto que flui, que é objetivo, que é conciso, que é claro, né? Assim, essa questão de clareza é muito importante. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar na hora de traduzir. E nesse curso do avançado, eu também incluo a questão que, para chegar no estilo do inglês, tem uma dificuldade que, como eu faço muita revisão, eu noto isso. Uma das dificuldades maiores, além do uso do the, por exemplo, que a gente vai trabalhar no curso avançado também, que é, né, quando é que eu uso, quando é que eu não uso, eu não sei, uso ou não uso, o que eu faço com o the, né? Outra questão é a construção dos compound adjectives, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque quando eu faço versão, no inglês se usa muito compound adjectives. E a tendência dos tradutores ou dos próprios clientes, quando eles mesmos traduzem seus textos, é não usar compound adjectives. E às vezes fica aquela frase, né, run-on sentence, ou uma frase um pouco mais longa, que poderia ser encurtada se eu usasse um compound adjective. Então nós temos que aprender, né, a usar esses compound adjectives, porque isso é natural do inglês, usar compound adjectives. Tá? Então, nesse curso avançado, eu trabalho acho, umas 2 aulas, né, com isso, com compound adjectives, com os tipos de compound adjectives, são vários tipos, né, e como a gente constrói isso, e vários textos que vocês vão ter que usar, né, esses compound adjectives. Então, a gente trabalha com toda essa parte. Vocês podem ver que não é nada tão simples, né? A gente tem que ir aprofundando, e são vários tópicos, e aí vocês, mas a gente vai ver tudo isso, a gente vai... inevitavelmente vai passar por todas essas questões. Agora, a questão de aprofundamento depende muito da dúvida, né, que a turma tem. Sabe? Por exemplo, tem uma turma que me pediu, aprofunda um pouco mais essa questão lá do paralelismo, né, da falta de paralelismo. E aí, né, eu aprofundei esse tópico. Mas eu posso aprofundar qualquer outro tópico, porque a aula é realmente avançada e a gente vai aprofundar, né, esses conhecimentos, exatamente para deixar se preocupando bastante, que a palavra-chave aqui na versão, para mim, hoje em dia, é estilística do texto. Tá? Tem que ser um texto escrito no estilo do inglês. Tá? Então, aí nós vamos ter que eliminar várias coisas, como decalques, né? E vários outros vícios de linguagem que a gente tem no português. Um outro exemplo, é importante salientar que... Eu preciso dizer isso em inglês. It's important to highlight that. Tá errado dizer? Não está errado. Eu posso dizer. It is important to highlight that. Não uso it, né? It is important to highlight that. Posso dizer? Posso substituir o highlight por underscore, né? um outro verbo sinônimo. Mas a questão é, como eu disse, o inglês ele é direto. Então, se eu puder evitar esse tipo de frase, eu vou tirar isso fora. É importante salientar que o sangue coagula quando... Blá, 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 blá. Eu preciso dizer, é importante salientar que o sangue coagula assim, assim, assado? Não. O sangue coagula, então tiro essa frase fora. Tá? Porque no inglês não é comum, né? Estou dizendo de novo, na área da saúde, versão na área da saúde. Se for lá na econometria, se usa bastante. It's important to highlight that. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, são muitas coisas para a gente ver, né? E a gente vai abordar de acordo com a necessidade da turma, aprofundar mais, né, as dúvidas, mas tem esses tópicos, mas são mais ou menos fixos, né, que a gente vai trabalhar com certeza. Tá? Vai trabalhar um pouquinho com tradução também? Vai, mas o foco maior vai ser. E daí vocês podem me perguntar, mas eu estou trabalhando com tópicos avançados em tradução. E aí tem uma outra disciplina que a Lu ali mostrou para vocês, que é versão, né, de artigos, versão de artigos, alguma coisa assim. Bom, eu e o outro professor que trabalha com essa
a disciplina de versão, a gente está bem alinhado quanto a isso. Tá? Eu trabalho com aquele texto científico terminologicamente pesado, tá, pessoal? Aquele que tem muita terminologia, é o mais técnico possível. Ele já trabalha com textos da área da saúde que são menos técnicos e que são mais nesse estilo assim de um pouco para polissemia, né? E envolve muito mais interpretação, né? Do que aquela coisa estanque, né? Que é o texto técnico mesmo, que é aquilo ali. Eu não tenho como ficar interpretando muito, né? E ele já trabalha com outro tipo de abordagem, tá? Então, vocês não vão ter duplicidade de conteúdo, tá? São duas disciplinas bem diferentes, tá? Eu vou trabalhar com versão, ele também, mas são abordagens diferentes, tá? Bom, eu acho, pessoal, que era isso que eu tinha para dizer. Agora, acho que a Kátia vai falar de novo, depois tem a questão das perguntas. Seria isso. Ok, pessoal? Ok, professor. Então, eu já vou tirar aqui o seu slide, tá? Sim. Vou chamar a Kátia. Não vou tirar você do ar. Vou chamar a Lu. Vem cá também, Lu. Aí, todo mundo aqui. Deixa só eu vir aqui para baixo. Aí, pronto, melhor assim. Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, Kátia. Você quer que a gente vá para as perguntas? Ou você prefere fazer de alguma outra forma? Não, acho que as perguntas agora, só lembrando aí, para quem não viu aí no chat, quem não tá ligado, o William colocou aí o link para a lista de presença para quem quiser o certificado, tá, gente? Isso. Vocês dão uma olhadinha colocando na aí. tela aqui também. Quem tiver interesse no certificado, é só clicar aí, preencher o nome e o e-mail, preenche o nome certinho, completo, como vocês querem que vá no certificado, tá? Até quando, agora Kátia, vocês podem pedir o certificado? Olha, eu costumo fechar depois que encerra, né? Porque como a aula vai ficar no YouTube, né? Então... Sim. Então, vamos dar meia hora para o pessoal a mais. Então, é às 19 horas. 19 horas você fecha o certificado, o formulário. Tá bom? Então, às 19, pessoal, vocês podem entrar lá, tá facílimo o link aí, ó, bit.ly com Y, traduza_300K. Tá bom? E o William colocou aí também, algumas pessoas perguntaram do curso básico. A gente abriu agora 2 turmas no primeiro semestre e vai abrir mais novas turmas no segundo semestre. Então, quem tiver interesse no curso básico, tem a lista de espera também, colocar o nome, a gente avisa em primeira mão. Legal. Teve a Márcia Rocha perguntou aqui, né? Ela comentou que é muito interessante, mas ela não tem prática no mercado, faço pós-graduação em tradução na Estácio. Tem algum curso livre para iniciantes? Tem, o básico, né? Sim. E assim, só explicando para vocês a diferença, o curso básico, ele tem 8 módulos, só que diferentemente do curso do avançado, esses módulos, é feito o curso completo, não tem como você se inscrever para módulos individuais nesse básico. Por quê? Porque ele é um curso básico, então a pessoa vai lá, faz um módulo, de repente é uma pessoa que não tem experiência com tradução ainda, ou já é tradutor, mas não tem experiência na área médica, ela precisa ter todo um conjunto para a gente dar esse diploma, que ela tem uma formação que a habilite para traduzir na área médica. Então, ele é um curso completo. E aí ele vai ter módulos que possibilitem também aquela pessoa que está bem iniciante mesmo, né, que bem crua no mercado, que a gente não só dá a parte de tradução, mas a gente também tem disciplinas que falam sobre o mercado de trabalho, a gente tem ferramentas de tradução, a gente tem aula de ética, então é um curso que não dá para a pessoa fazer um módulo só, né? Ele tem que ser feito o curso completo. Já o curso avançado, a gente tem essa exigência da pessoa já ter experiência ou ela ser ex-aluno do curso básico. Por quê? Porque aí, de repente, também tem esse problema. A pessoa vai lá, se inscreve para um curso avançado e tem uma pessoa que quer fazer, não tem experiência e entra lá, então fica um grupo heterogêneo.
E o que a gente quer que são pessoas que já tenham experiência, porque a gente vai pegar coisas avançadas da tradução. Então, a pessoa tem que ter noção da tradução médica para fazer o curso avançado. Então, por isso que a gente tem essa exigência de que a pessoa tem que ter experiência na tradução, com tradução médica, e aí esse curso, como eu disse, ele pode ser feito os módulos específicos, porque, por exemplo, a pessoa tem experiência, mas ela quer, por exemplo, eu quero só fazer o diversão, porque eu não tenho, já faço tradução médica, mas eu tenho receio de fazer versão. Então, aí tem essa possibilidade de fazer os módulos individuais. Legal. Olha, tem aqui um comentário da Teacher Cida Feitosa, né, que é exatamente o que você falou agora, né? Queria muito fazer o curso, mas acho que preciso fazer o básico primeiro. Se você não tem experiência, sim, não é isso? Sim. Legal. Camila, deixa eu ver aqui. Aqui é para os professores. Não é bem medicina, mas é ciência biológica. Sabe dizer se tem bastante campo para tradução de artigos sobre micologia? Posso responder essa? Vai lá, Lu. Uma das áreas que mais tem produção científica no Brasil é na infectologia. Inclui fungos também. Tem muita coisa. Assim, texto da área médica é difícil fugir de algumas sub-áreas, né? Micologia, bacteriologia, virologia, que nem a Lu falou, na parte da infectologia envolve tudo isso, né? Então é difícil fugir, realmente e tem coisas bem específicas. Já traduzi textos da área biológica também, tá? E são textos bem específicos, bem assim. E existe uma demanda, talvez não tão grande, né, Lu, quanto os textos de medicina, odonto, etc., mas existe, obviamente, uma demanda, né, de artigos científicos nessa área. Legal. E não só na área médica, na área de agricultura tem bastante coisa. Eu faço também a área pela minha carga veterinária, eu acabo fazendo coisa de agronomia também, e tem muita coisa. Tem produção de alimentos, também tem bastante coisa. Legal. Olha, tem um depoimento aqui da Cássia, que ela está inscrita e cursando o curso livre. E está gostando muito. Legal. Olha aí, conversem com quem está fazendo o curso, isso é importante. Assim como eu digo para o pessoal, olha, você quer saber se a Translators funciona bem? Conversa com quem já é assinante. É isso. Né? Conversa com quem já fez ou quem está fazendo. Isso ajuda muito. Teve um comentário seu, Lu, aqui. Eu vou colocar aqui, que foi esse daqui do IC, né? E o ICAO. mais britânico. Que o Gilson falou. Sim. E é uma tendência. O IC é americano e o ICAO é mais britânico. Só que eu coloquei no chat errado e apareceu bem depois. Apareceu depois. Legal. Bom, temos mais um comentário legal aqui da Márcia. Sensacional essa live. A Daniela aqui também, ó. Não termina, não, que é o. Sextou, chega de aula. Ó, a Catarina já está na fila de espera do avançado. O avançado já tem inscrição, não é isso, Cátia? Está com a inscrição aberta. Isso, é o que está com a inscrição aberta. Eu até respondi a Catarina lá. Já está com a inscrição aberta. Ótimo. Eu vou botar aqui o link do site para você colocar pode pôr lá. aqui no chat privado que eu coloco lá para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó, acho que é a Alexandra Gomes aqui. Amei a aula, quero fazer avançado. Legal, muito legal. A Márcia está perguntando se é básico nessa área de tradução técnica, né? Sim, básico da área de tradução técnica da saúde. Não é isso? Sim. Não é o básico da tradução, não, tá, Márcia? É o básico da tradução da área de saúde. Tradução
Isso, a gente tem até umas disciplinas, como eu falei, que são introdutórias, né, que aí se aplicam à tradução geral, mas o foco é a área médica. A gente tem tradução de artigo científico, de pesquisa clínica, saúde mental, tradução médica focada em variantes culturais, né, que aí seria a tradução de questionário para paciente, bula, esses textos mais voltados para paciente, ou até mesmo de marketing médico, né? Que aí a gente vai focar mais numa terminologia técnica, mas com um aspecto mais voltado para a adaptação cultural, né? Então, tem esses módulos de tradução. Ó, a Teacher Cida Feitosa aqui já faz tradução de artigos científicos, né, mas não na área de saúde. Poderia fazer o curso avançado? Sim. Ela já traduz artigos técnicos, eu acho. Artigos científicos, né? Sim, sim. Legal, olha aí. Então, pode conversar com o pessoal. Conversa com a Kátia. Né? Kátia, você não me passou? Passou o link, né? Eu vou pegar já. Sim. Antes disso, tem uma pergunta aqui. Enquanto vocês respondem, eu pego lá o link para colocar. Que é essa daqui. Boa noite, qual a duração do curso básico? Então, o curso básico, a gente tem turmas aos sábados e tem turmas durante a semana. Durante a semana são 2 aulas por semana. Então, assim, ele geralmente tem a duração de 4 a 5 meses, dependendo de quando inicia. Por exemplo, se inicia no segundo semestre, às vezes mais para o final, aí tem a recesso, final do ano, mas a gente tenta fazer eles no início do primeiro semestre e no início do segundo para não ter essa quebra aí, mas às vezes acontece de ter. Aí ele tem... Oi? Acho que a Kátia travou. Kátia, você travou. Então, enquanto a Kátia volta, eu vou colocar aqui uma pergunta que vocês vão poder responder. Tem alguma coisa da psicologia? Tem sim, tem bastante coisa na psicologia. Tem algumas particularidades na área da psicologia, bem da área. Às vezes eu nunca esqueço um texto que eu fiz, eu traduzi um resumo que era sobre Lacan. Eu nunca tinha ouvido falar de Lacan na minha vida. Eu demorei, assim, 3 dias para conseguir enviar aquele texto para cliente. Falei, pelo amor de Deus, se publicarem isso, você me avisa para eu saber que alguém entendeu o que eu escrevi, porque não dá, era coisa doida, que eu não entendi nada que eu traduzi. Bem sinceramente, eu traduzi procurando ali, mas assim, se eu pegasse e foi publicado, eu fiquei louca de feliz. Tem muita coisa na área de psicologia, muita coisa na área assim também a pesquisa sobre psicologia em estudantes de medicina, em estudantes de enfermagem. Eu faço bastante coisa nessa área. A Rosane também, eu acho que a pergunta dela ali talvez tenha sido, não sei se eu entendi também de uma outra forma, mas eu acho que ela talvez queira saber se existe algum módulo, alguma coisa que trabalhe com tradução da área de psicologia no curso. Eu não entendi assim. Eu entendi assim, não sei se eu estou respondendo, mas não sei se foi a pergunta dela, né? Mas eu acho que talvez vamos responder das duas formas, então. Explica aí, Rosane, o que você quer saber? Rosane, passa aí pra gente. Porque na área de psicologia tem a saúde mental, né? No sim, módulo sim. básico tem um módulo no curso básico tem um módulo de saúde mental que trabalha um pouco disso, sim. Legal. Bom, Gilson, você vai continuar ou você concluiu? Não. Ok. Concluí. Kátia, você caiu aquela hora, travou. Não caiu, mas travou, então eu tirei você do ar. Você quer concluir, por favor? Eu vi. Sim, então, aí voltando, né? O curso básico, ele tem as turmas durante a semana, ela tem a duração de 4 a 5 meses, e aos sábados ela tem a duração aproximada de 7 a 8 meses, porque é somente uma aula por semana. Então, ela tem essa duração de 7 a 8 meses, e esse curso, geralmente, eles têm um recesso, porque ele começa no primeiro semestre, mas a gente entra julho, então, como é um curso mais longo, a gente tem uma semaninha
de recesso no mês de julho, e aí ele termina no final do segundo semestre. O curso avançado, a gente está abrindo agora pela primeira vez uma turma aos sábados, porque assim, essa é a terceira turma desse avançado, e assim, diferente do curso livre, do básico, o avançado a gente abre uma turma somente por ano. Então, assim, ele tem... As outras 2 foram durante a semana, então é mais ou menos também 4, 5 meses, e agora esse de sábado está sendo... a duração dele é mais ou menos 7 meses. Legal. Desse do sábado. Desse. Legal. Estão perguntando qual é o valor do curso básico. Você já divulgou do avançado, né? Acho que ela travou de novo. Bom, enquanto ela volta, Kátia, você travou de novo. Então, enquanto ela volta, a Rosane explicou aqui que se haveria alguma disciplina na área. Foi o que eu falei. No curso básico tem uma disciplina de saúde e tradução na área de saúde mental. É um dos últimos módulos. No avançado não tem nada específico. Mas o que acontece é assim, por exemplo, no meu módulo, eu sei que tem uma psicóloga na área, eu posso inserir alguma atividade, algum texto. Quem já foi meu aluno aí sabe, às vezes tem enfermeira, às vezes tem... eu tento diversificar de acordo com o público que está atendendo ali. Mas o curso no básico tem específico e é bem interessante a matéria. Agora lembrando, Lu, só que na última turma que eu dei aula, o pessoal disse assim, por favor, não me traz mais texto de odonto, por favor. Se vocês não quiserem texto de odonto, vem fazer aula comigo, que no meu nunca tem texto de odonto. Às vezes tem uma coisinha de veterinária só para eu me sentir importante. Não, é interessante também isso, né, Lu? A área da saúde não é só a saúde humana, você tem também a área de veterinária. Sim, sim. Ó, a Kátia, deixa eu ver se ela vai voltar aqui. Kátia, na hora que você estiver pronta, você abre aí a câmera, a gente volta você para cá, tá? Você fugiu bem na hora de falar o preço, Kátia. Bom, vamos lá. Aqui, deixa eu ver. A Márcia está comentando aqui, né, que a área de neurociências também ela crê que esteja crescendo. Sim, neurociências aparece mais na área de educação do que na área médica, pelo menos pela minha experiência, mas tem bastante coisa também. Ah, legal. Ó, a Kátia voltou. E aí, Kátia? Tá. Então, o valor do curso básico é R$115 de matrícula e 4 mensalidades de R$500. Legal. Aí, quando as turmas de sábado, como a duração é um pouco maior, a pessoa também tem a possibilidade de pagar em 4 ou em 6 parcelas, né? E tem um pouquinho de acréscimo se ela quiser parcelar em 6. Mas os valores são esses. Legal. Olha, tenho aí a mensagem da Teacher Cida Feitosa, né? Parece melhor que graduação, e a Camila concorda com ela, ó. Parece melhor que pós e não exige que você tenha concluído um curso superior para se matricular. Legal, legal. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Se não tiver, pessoal, se vocês não fizerem perguntas, a gente encerra. É assim. Vamos ver aqui. Assim, aqui, ó. Alexandra, dá para fazer só um módulo do básico ou só do avançado? Ou do avançado, quer dizer. Kátia? Então, como eu falei, do básico é só o curso completo. Do avançado que tem a possibilidade de fazer os módulos individuais. Tá? Legal. Então, do avançado dá para fazer, mas do básico, não. Tem que fazer o curso completo. O módulo não, o curso completo. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem nenhuma outra pergunta aqui. Você quer colocar de novo o seu slide, Kátia, para a gente mostrar os descontos e tudo direitinho, aquela parte lá? Tá, sim. Tá? Eu já coloquei os links todos, vou exibir de novo aqui, ó. Aqui é o link do site do Traduza. Vou colocar também de novo aqui o link para espera, né? Para quem quer a lista de espera de fazer o curso básico.
Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Aqui. É esse daqui, ó. É o bit.ly/espera_básico. Esse. E aqui, vou colocar agora o da lista de presença, que como a gente combinou, vai até meia hora depois aqui, a Kátia vai fechar o formulário. Para quem precisa de certificado, é só se inscrever lá no bit.ly/traduza_presença. Presença. Coloque um cedilha que não vai funcionar. Legal, Kátia, deixa eu pegar aqui. Cadê? Você colocou o seu slide? Não? Não? Ah, tem que botar de novo, né? É porque caiu. Peraí. Não, tá aí, vamos lá. Enquanto você faz isso, eu lembro para o pessoal que nós temos várias palestras na Translators, inclusive com esses dois professores que estão aqui. Sim, na área de saúde, temos muita coisa mesmo. Aqui, vamos lá. Você coloca aquele slide do final lá, o contato, né? Os descontos, aliás. Sim. Inclusive, né, William, tem algumas palestras de saúde que foram feitas em parceria com o Traduza, né? Tem palestra da Luciana, da Ana Júlia, tem palestra do Gilson também, não foi feita em parceria com o Traduza, mas tem palestra do Gilson, né? Sim. As pessoas sempre gostam muito das palestras do Gilson, da Luciana, são sempre bem... São ótimas palestras. Então, o pessoal gosta muito. Tá, deixa eu passar aqui. Vamos ver o slide lá, colocar os contatos, daí a gente encerra. O pessoal parece que já não tem mais perguntas. Tá, então aqui só... desconto, né? Só reforçando aqui, ó, para quem se inscrever, as inscrições vão até o dia 17 agora de maio, tá? Tanto para o curso completo como para o primeiro módulo, que é o módulo do Gilson, vão até o dia 17 de maio. Então, quem se inscrever e usar esse cupom Traduza 50 vai ter um desconto de R$50 na primeira mensalidade, ou para quem for fazer só o módulo do Gilson, 50 no valor da inscrição. E aqui estão os nossos contatos, e-mail, site, as redes sociais. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar um e-mail para contato@traduza.com.br. Legal, perfeito. Bom, vamos encerrar então. A Lu já falou que sextou, né? Vamos sextar. Né? Deixa eu tirar aqui o seu slide, pronto. Gente, muito obrigado, Kátia, Gilson, Lu. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, fazendo essa aula aberta. Né? Eu não sou da área de saúde, não traduzo da área de saúde, mas pode ter certeza que me ajudou em muita coisa que já fui fazendo umas anotações aqui. E é sempre bom a gente ter profissionais do nível de vocês falando com a gente aqui, dando dicas como vocês deram nesta aula. Vocês podem se despedir, por favor? Então, eu vou me despedir antes. Obrigada, gente, pela presença. Se vocês quiserem, podem me seguir lá no LinkedIn, Luciana Bonâncio, que eu sempre coloco coisas relevantes da nossa área. Instagram e Facebook eu tenho, mas é mais bobagem. Coisa séria só no LinkedIn. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar daí pelo chat lá, que assim que eu vejo todo dia, eu consigo responder. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Obrigado, Lu. Eu também agradeço a presença de todos vocês e também gostaria de falar que eu tenho LinkedIn. Eu não sou tão assíduo assim, nem no LinkedIn, mas eu prometo que eu vou acessar mais. Facebook eu não entro há muito tempo também, então assim, o que eu uso mais realmente seria o LinkedIn, é Gilson Matos, tá? E, bom, eu aguardo vocês, então, dia 20, né, começa o módulo, então, de tópicos avançados, né, de artigos científicos, e eu aguardo vocês no dia 20, então, sábado lá, dia 20. Uma boa noite, então. Legal. Bom, eu vou tirar a Lu do ar, para ela ficar mais à vontade. Obrigado, Lu. Obrigado, Gilson. Vou tirar você também do ar. Kátia, por favor, você pode se despedir? Sim, gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo agora, os que vão assistir depois da gravação, agradecer a presença dos que assistiram ao vivo, né? E mais uma vez agradecer ao William pela parceria, agradecer aos professores, a professora Luciana e ao professor Gilson por essa aula maravilhosa.
e desejar uma boa noite aí para todos vocês agora. Legal, Kátia. Obrigado mais uma vez pela confiança. Tamo junto. Né? Quem é assinante premium tem desconto. Sempre que a Kátia está fazendo alguma coisa, se você é assinante premium, entre em contato com a gente, que tem normalmente algum desconto ou alguma vantagem, um prazo, alguma coisinha. A gente sempre tem. Né? Nós somos parceiros há um bom tempo e estamos aí para colaborar um com o outro. Legal. Teve isso uma mesmo, tanto no curso livre como... Sim. Desculpa, tanto no curso básico como no avançado, os assinantes premium da Translators têm desconto. Legal. Teve uma pergunta da Virgínia aqui, e sim, Virgínia, os módulos todos do curso foram falados lá no comecinho pela Luciana. Então, volta um pouquinho lá o vídeo que você vai conseguir ver, tem todos os módulos lá, tá bom? Pessoal, e no site também, no site tem todas as informações do curso. Exatamente. Os módulos, professores. Legal. Bom, pessoal, bom fim de semana. Kátia, bom fim de semana para você também. Para a Luísa. Sim. Luísa é a filhinha da Kátia. Para o Fábio, marido da Kátia. E a gente se vê em breve. Eu falo com você depois que eu sair do ar aqui. Eu vou só falar mais um pouquinho da Translators para o pessoal, tá bom? Sim. Até já. Obrigado. Bom, pessoal, para quem não é assinante da Translators, custa R$ 42 por mês, você tem acesso a mais de 250, são quase 300 palestras já que nós temos em todas as áreas. Quando não tem uma área que você tem interesse, pode sugerir que a gente faz uma busca e encontra um palestrante para falar sobre o assunto. Tem de tudo lá. Tá? E custa R$ 42 por mês, você paga mensalmente. Quando você quiser cancelar, pode cancelar, não tem um contrato de fidelidade, de se manter ali. Não. Você vai parar quando você quiser. Então, acho que vai ser difícil separar, porque a qualidade do que a gente oferece é muito boa. Então, vocês vão gostar muito. Olha, a Daniela está falando aqui. Deixa eu colocar isso no ar, vai. Legal, obrigado, Daniela. E é isso. Estamos lá. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail, william@translators101.com.br ou contato. E é só entrar lá no nosso site e vocês vão ver todas as informações lá. Tá bom? Obrigado. Bom fim de semana a todos. Essa aula vai ficar gravada e disponível aqui para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, direto aqui no canal do YouTube. E também vai lá para o canal do Traduza. A Kátia vai colocar lá. Tchau, pessoal. Bom fim de semana a todos.